Tem muitos líderes, muitos pastores que ensinam que o Apocalipse 12, versículo 7 já se cumpriu, mas não cumpriu. O Apocalipse é o livro das revelações, é o livro do futuro, das coisas que haveriam de acontecer. Por isso que Yahshua falou com o presbítero Elhan: suba para cá e eu hei de te mostrar as coisas que ainda hão de acontecer. Então, o presbítero Elhan foi arrebatado em espírito, no capítulo 1 e no capítulo 4 ali, e Yahshua falou que vem para cá, sobe para cá, que eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer. Está no futuro. Apocalipse 12 é futuro, não aconteceu nada ainda, vai acontecer. Então, o que acontece? Vou ler agora 1 Coríntios, capítulo 10, vou ler só mais essa passagem aqui para não tomar muito tempo, tá? Diz assim, o apóstolo Paulo, versículo 1 em diante: não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, todos atravessaram o mar, e na nuvem e no mar todos foram batizados em Moisés, foram emergidos em Moisés. Por quê? Porque Moisés representava Yahshua. Nós fomos emergidos em Yahshua, então Moisés também era uma sombra de Yahshua, era a tipologia do Mashiach. Agora, ele estava liderando eles. Aí vem, todos comeram o mesmo alimento espiritual, que é o maná. Hoje nós alimentamos de Yahshua Mashiach. Aí vem, e todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era o Messias, era o Mashiach. A água que saiu daquela rocha lá, aquela rocha que Moisés bateu naquela rocha, ela era uma tipologia de Yahshua. Está vendo que tem coisas no Velho Testamento que são sombra das coisas que haveriam de vir no Novo Testamento? A verdadeira rocha está no Novo Testamento, que é Yahshua. Aquela que estava lá era uma tipologia da rocha que haveria de vir. Aí vai dizer assim agora, deixa eu pegar aqui. Pois bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava, essa rocha era Yahshua. Apesar disso, a maioria deles não agradou o Criador, pois caíram mortos no deserto. Ora, esses fatos aconteceram para nos servir de exemplo. Tudo que aconteceu lá foi deixado como exemplo para a igreja do Novo Testamento, mostrando que da mesma forma que aconteceu lá, vai acontecer com a igreja do Novo Testamento. Aí vai dizer assim agora, a fim de que não cobicemos coisas más como eles cobiçaram, não vos torneis idólatras, como alguns dentre eles, segundo está escrito, o povo sentou-se para comer, beber, e depois levantou-se para se divertir. Nem nos entreguemos à fornicação, ou seja, a idolatria também, porque eles adoram o bezerro de ouro, como alguns deles se entregaram, de modo que pereceram num só dia 23 mil. Não tentemos ao Criador, como alguns deles o tentaram, de modo a morrer pelas serpentes. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, de modo que pereceram pelo exterminador. Estas coisas lhe aconteceram para servir de exemplo, e foram escritas para a nossa instrução, nós que fomos atingidos pelo fim dos tempos. Então Paulo virou e falou assim, tudo que está lá é sombra do que há de acontecer no Novo Testamento. Então lá tinha a congregação de Israel, os israelitas lá no Egito, lá os judeus, os Yaldins lá, que é, os judeus ali, os Yaldins, é chamado de a congregação do Eterno no Velho Testamento. A igreja do Novo Testamento é chamada de a congregação do Criador no Novo Testamento. A palavra correta não é nem igreja, é congregação. Por isso que essa traduçãozinha aqui, ela não traz igreja, ela fala congregação, a congregação de Yahshua, a congregação do Mashiach. Então agora que eu trouxe esse entendimento aqui para os irmãos, eu acredito que eu posso adentrar aqui agora.